Hoje eu estou trazendo a parte 2 da Lenda 2011. E esse vídeo fez o Steve piorar mais ainda mais. Pra quem não sabe, a Lenda 2011 vai ter que ver meu primeiro vídeo que eu fiz dessa lenda. A lenda diz que o seu Minecraft pode mudar para o Minecraft antigo, com texturas antigas. Você pode se deparar com um Steve sem rosto em um Steve com olho. A história começa com um jogador chamado King Creeper, que está no seu mundo, a gente sabe, que apresenta o seu mundo. E também ele apresenta a sua casa. E dá pra ver que ele está construindo uma base, mas ele tá construindo um muro para nenhuma criatura invadir a sua base. Só que dá para ver que essa é a sua casa lá. E parece um castelo. Primeiro ele vai enfrentar um esqueleto para derrotar. Não que importa essas cenas. Essas cenas não são de terror, mas a gente vai ignorar essas cenas que estão passando. Ele derrotando dois creepers e uns dois esqueletos. Só que dá para ver que o King Creeper não é um jogador boa pessoa. Já você já vai ver que ele no um longo vídeo dá para ver que ele não é um bom jogador, uma boa pessoa, ser um jogador no Minecraft. Porque você já vai ver, e não é essa parte do esqueleto. Então, a gente vai ter que esperar a pular essa parte. Ele vai entrar na sua casa para dormir. Então, ele vai dormir um pouco. E fala que muitas pessoas falaram que tinham alertado, visto um Steve sem rosto, que disse. Só que o King Creeper, ele não acredita nisso, que as pessoas devem estar brincando com ele. E acho que essa lenda não é real. Dá para ver que ele não é um bom jogador. Ele destrói plantações para deixar os villagers bravos. Ele fica destruindo as plantações, ou para fazer seus pães. Então dá para ver que ele não é um bom jogador. Ele só gosta de destruir as plantações dos villagers. Ele faz uma troca por uma esmeralda com um balde de leite. E depois bate no vendedor, como um fato de humilhar ele. Ele vai para um fazendeiro que destrói toda a plantação, pega as batatas e simplesmente humilha ele. Ele tenta plantar de volta suas plantações. Só que ele mesmo assim ele pegava as plantações. Então, para ele humilhar muito mais vezes, para humilhar ele faz uma coisa que com certeza deixa o villager muito triste. Ele destrói a plantação inteira, que não dá para ele destruir, para ele plantar, que deixa ele muito bravo e triste. Ele é muito destruído. E ele dá risada na cara do villager, como uma forma de humilhação. E ele fica sem fazenda. E dá para saber que ele simplesmente destrói tudo. Ele destrói as casas deles como uma forma de humilhação, como uma forma de maldade. Uma forma de maldade para fazer isso. O que deixa destruindo as casas dos villagers.
ou também fazendo eles ficarem mais conformes. Ou seja, esse cara gostava de humilhar esses villagers. Ele gostava de destruir as plantações e queria que eles sejam mais humilhados ainda, como uma forma de humilhação que queria mais humilhar ainda. Ou seja, ele queria humilhar esses villagers, fazendo eles ficarem mais conformes e ainda destruindo suas fazendas. E qual era o motivo? Que ele destrói as fazendas e as casas. E dá para ver que ele destrói toda a madeira, fazendo que outros villagers teriam que construir de novo. Dá para ver qual era a maldade dele. Ele gostava de destruir as fazendas e as casas por conta de diversão e humilhação, destruindo várias casas. E dá para ver que não tem nem, só tem 2 villagers, o vendedor e o fazendeiro. Ou seja, ele matou uns villagers, deixando uns 2 sobrando. Ou seja, eles sejam humilhados. E dá para ver que ele fica destruindo as casas para ele ficar sem casa. Ou seja, ele gostava de destruir. Só que uma coisa assusta ele. Quando ele estava destruindo a casa do fazendeiro, quando ele estava destruindo, ele destrói a cama, a madeira. Algo chama sua atenção. Algo que chama ele. Quando ele olha para trás para sair da casa, quando ele olha para trás, algo que assusta ele, que com certeza não é normal. E qual era essa coisa que assustou ele? Quando ele olhou para trás. Chega de falar. Quando ele olhou para trás, ele viu uma placa e disse: "Você gosta de destruir tudo, você vai se arrepender." E o King Creeper fala que não tem nenhum jogador no seu servidor, o que acha ele estranho, só que não assusta um pouco. Então o vídeo acaba. Esse vídeo acaba. Se não tinha alguém no seu servidor, quem era esse jogador que estava? Como se fosse uma ameaça. Segundo o vídeo, dá para ver que algo mudou. Todas as texturas estão com texturas antigas, até a casa de pedra. E ele acha bizarro porque estava com texturas antigas, só que do nada aparece um hello na sua tela. Ele fica um pouquinho assustado, já que ele percebe que o seu Minecraft não está normal. Ele fica muito assustado e ele percebe que todas as suas as casas estão com texturas antigas. E eu acho que ele deveria ter escutado o aviso que ele iria se arrepender. O jogador começa a ficar muito assustado e não sabe o que aconteceu. Só que do nada, ele dá um belo corte. E dá para ver que ele está na sua casa. E ele tenta sair, mas ele estava com medo. Se tivesse algo, que estaria algo te seguindo. Então, ele viu uns algos. Ele tava com medo porque não era para tudo estar acontecendo. Ele viu um villager zumbi, que seja um villager fazendeiro, o que dá um pouco de medo, já que muitos estavam parecendo muitos monstros. Só que
algo que mais assusta ele. Tinha um esqueleto que não era para estar lá, mas ele disse isso. Deus, o que foi isso? Não sabemos porque ele falou aquilo e disse o que era aquela coisa. Qual coisa que ele estava falando? Então ele desce na escada. Não sabemos o que ele estava falando, qual era a coisa, mas eu acho que ele estava falando disso. Uma mensagem aparece na sua tela e começa a fazer um barulho macabro. O King Creeper parece que ficou muito assustado. Então ele vai lá para a sua casa e tenta verificar o que barulho era esse. Só que ele não encontra nada. E o que aconteceu? O que esse barulho significa? O que aquelas... por que aquelas escritas estavam querendo dizer? Não sabemos. Dá para ver que o King Creeper ficou muito assustado por conta disso está acontecendo. E ele disse que não deveria ter destruído as vilas. E agora ele se arrependeu. E agora ele está sendo punido agora. E percebe que ele acabou fazendo algo que era muito divertido para ele, que agora fez ele punir. E ele disse que ele está ficando muito com medo. Ele estava ficando com medo disso. Só que algo estava acontecendo. Ele do nada é teleportado e vários Steves acabam matando ele. Então ele acaba se teleportando na sua casa e começaram a aparecer hello, hello e mensagens sem textura. E esses Steves estavam matando ele. E o seu nome era Anomalia desses Steves. Ele ficava morrendo toda hora, que ele não conseguia sair dessa parte. Só que deve ter acontecido. Ele se teleporta de um telhado e tava aparecendo muitas escritas. Você não se arrepende? E vários Steves com um olho. E você não se arrepende? Você não se arrepende? E não está. E várias placas. Você não se arrepende. Ele fica muito assustado. Ele tenta apanhar. E vê muitas cruzes. Ele tenta apanhar por um modo criativo. Só que ele não consegue. Do nada fica a noite e aparece muitos Steves. E aparece muitas cruzes. O que assusta muito ele. E aparece o Steve sem rosto. E aparece toda hora as placas. Ele fala, por favor, me deixe em paz. Me ajude-me. E ele acaba sendo morto por um Creeper. E o vídeo acaba. E essa história é muito assustador. Como se apareceu muitos Steves com uma aparência muito macabra. E esse foi o vídeo, galerinha. Eu acho, gente, que eu tenho uma teoria. Que esse Steve apresenta a nostalgia. Então, esse Steve aparece na nostalgia. Então, esse é o vídeo.